O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um homem estava à mesa e disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceite as minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou, contou tudo isso ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Se alguém não entendeu, entenda o Evangelho. Jesus está falando sobre o céu. Céu. Jesus, Ele quer levar todos para o céu. Pasmem, pasmem. Nem todas as pessoas querem ir para o céu. Em 1985, um repórter entrevistou o vocalista do Queen, na minha opinião, a maior voz de todos os tempos, Farrukh Bulsara, mais conhecido como Freddie Mercury. Na minha opinião, a melhor voz de todos os tempos. Na minha opinião, as pessoas sabem, o Queen, a melhor banda de todos os tempos, do ponto de vista técnico, né? Vocal, baixo, guitarra, arranjo, etc. Mas é uma banda para levar as pessoas para o inferno, junto com os Beatles, os Rolling Stones e toda essa porcalhada que tem de contracultura aqui no Brasil também. Enfim, o repórter tinha perguntado ao Freddie Mercury, porque ele tinha em 1985 lançado um álbum chamado Made in Heaven. Heaven, em inglês, quer dizer paraíso. Sky é o céu azul, né? O céu das estrelas, o céu físico. E Heaven, paraíso, céu. Ele lançou um álbum chamado Made in Heaven. Tem a canção Made in Heaven, baseado na comédia de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que fala do céu, do inferno e do purgatório. Nós estamos na oitava de finados, né? Aí o repórter perguntou: Fred, você acabou de lançar um álbum chamado Made in Heaven, feito no céu. Esse álbum fala sobre o céu? Aliás, você prefere ir para o céu ou para o inferno? Resposta do Freddie Mercury, está gravada em vídeo, em áudio, em livros. Resposta: não, eu prefiro o inferno, porque lá tem pessoas mais interessantes. O céu é muito entediante.
Você acha que essa resposta é só do Fred Mercury, que agora ele deve estar no inferno com certeza, porque a música dele, Bohemian Rhapsody, na parte mais famosa, que é a parte da opereta, alguns dizem que esta música é a mais famosa de todos os tempos, a música mais elaborada de todos os tempos. E quem não entendeu a lógica de Bohemian Rhapsody, é um conto de uma alma que está condenada no inferno. As músicas mais importantes das grandes bandas. Bohemian Rhapsody do Queen é uma paródia do inferno. Starway to Heaven do Led Zeppelin é uma paródia sobre o inferno. Hotel California dos Eagles é uma paródia sobre o inferno. Perfect Strangers do Deep Purple, são as músicas mais importantes dessas bandas, está relatando a perda de uma alma eternamente no inferno. Estas músicas, elas têm bilhões, não é? Você escutou bem? Elas têm bilhões de visualizações, bilhões. Satanás quer levar as almas para o inferno. E para que a gente não fosse para o inferno, Deus morreu numa cruz. Jesus Cristo pagou o preço do seu resgate, e Ele quer levar as almas para o céu. Nossa Senhora apareceu em prantos na cova da Iria. Nossa Senhora apareceu com um semblante triste de mãe e mostrou o inferno para os 3 pastorzinhos. E disse, mostrou literalmente, os pastorzinhos de Fátima viram o inferno e o semblante deles nunca mais foram o mesmo. E Nossa Senhora ensinou uma oração que ninguém conhecia até então. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai as almas todas para o céu e socorrei, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nesta parábola que nós acabamos de ler, que acabamos de ouvir, que não é conversa de carochinha, não é programazinho de televisão de tarde, não é podcast de conversa fiada, é palavra da salvação, é palavra eterna. Jesus está dizendo que muitas pessoas não querem ir para o céu, como Fred Mercury não queria ir para o céu, e como muitos artistas não querem ir para o céu, e talvez gente do teu quarteirão, do seu condomínio, do seu prédio, não quer ir para o céu. Sabe por que não quer ir para o céu? Santa Teresa dos Andes diz assim: aquele que não ama a Deus na terra, não tem o que fazer no céu. Para a gente poder morar com Deus lá no céu, e muito mais do que morar, né? 2 Pedro capítulo 1, muito mais do que morar, participar da natureza divina, nós precisamos odiar o pecado. O pecado, ele é um grande disfarce de Satanás. Satanás, ele inventou o pecado, porque o fruto proibido no Éden, não é Deus que plantou aquele fruto e disse, olha, eu dei 1 milhão de frutos, e eu coloquei um fruto que você não pode tocar. Então foi Deus que plantou o pecado para o homem não chegar perto do pecado. Não é esta figura do livro do Gênesis, não é isso. Se você interpreta assim, você é muito equivocado. Deus não criou o pecado, Deus é luz. 1 João capítulo 1 versículo 5, Deus é luz e nele não há treva alguma. O que é esta fruta lá no Éden? O que é essa fruta que não está lá no passado mais distante, mas está diante de você e de mim? É a nossa liberdade. Nós somos livres para escolher o caminho do céu
que passa pela exigência dos mandamentos e da cruz, ou somos livres para dizer como o Freddie Mercury: eu não quero Deus, eu não quero o céu, eu não quero os mandamentos. E a maioria desses artistas, a maioria das pessoas, dos famosos, dos poderosos, dos ricos, você acha que os ricos vão para o céu? Quem tiver alguma dúvida a respeito se os ricos estão lá no céu, leia Lucas capítulo 16, a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro. Se alguém tem dúvida que o céu está cheio de gente rica e poderosa, leia lá Mateus 19, 23. É mais fácil um pobre passar no buraco de uma agulha, é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Hoje eu falava para uma pessoa de manhã: rico não precisa de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não estou falando daquelas pessoas que trabalharam, que têm seus bens, que ajudam os outros, que têm livre iniciativa, que acumulou um capital, que ajuda os outros, que quer crescer. Não é dessas pessoas que estou dizendo, não. Estou falando o rico que ele se tornou autossuficiente. Países inteiros que não precisam da Igreja Católica, países inteiros, sociedades inteiras, filosofias, lugares, pessoas, políticas inteiras que não precisam de Jesus, não precisam da igreja. Rico não precisa de Deus. Eu falava para a pessoa: quem precisa de Deus é o pobre que quer batizar os filhos, é o pobre que quer casar na igreja. Você acha que o rico quer casar na igreja? Rico aqui, não estou dizendo aquele rico que tem a fé, volto a dizer, estou falando o rico que é autossuficiente, que casa com quem ele quer, descasa aonde ele quer, faz cerimônia com quem ele quer e faz o que ele quer, e se ele tem doença ele viaja para os Estados Unidos, ele viaja para o Canadá, e ele tem as suas commodities, ele tem suas regalias. Você acha que essas pessoas precisam de Deus? Veja quantos ricos estão nas filas das confissões, pessoas ricas, abastadas na fila do confessionário. Veja quantos ricos que venham de verdade na missa de final de semana. Veja quantos ricos, milionários, bilionários estão nas igrejas. Rico não precisa de Deus, e não sou eu que estou afirmando isso, é Jesus Cristo de Nazaré, em Lucas capítulo 16. Quem vem na missa de manhãzinha é pobre, quem vem na missa de tarde é pobre, quem vem na missa no meio de semana é pobre. Primeira bem-aventurança de todos: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres são pobres mesmo e sabem que são pobres e precisam de Deus, por isso que nós estamos aqui. Rico não precisa de Deus, porque o rico tem o poder, ele tem o dinheiro. Então, no meio de muitos ricos, você vai achar 2, 3 que tem um coração bom e generoso. E tem, viu? E tem gente que tem muitas posses, tem capital, é empreendedor, tem dinheiro, nasceu em família boa, abastada e é bom de coração. Vai entrar no céu na minha frente. Mas são raros, raríssimos. E Jesus está dizendo que a maioria das pessoas desdenham a salvação e desdenham o céu, fazem gracinha e piada com o céu e com o inferno. É isso que Jesus está dizendo para nós. E nós que cremos, e nós que estamos aqui, nós não podemos esquecer uma coisa. Leitura de Filipenses: a nossa salvação está na cruz. A nossa salvação está no sofrimento. Quando você olhar para um crucifixo e ver Jesus pregado na cruz, aí a gente costuma dizer assim, né? Veja como nosso Senhor nos deu o exemplo, veja como nosso Senhor amou a sua cruz, veja como que Ele beijou a sua cruz, veja como Ele abraçou a sua cruz, veja como Ele não desistiu da sua cruz. Mas você já perguntou? Você já perguntou? O que é a cruz de Jesus?
Jesus não tem cruz, gente. Sabe por que Jesus não tem cruz? Porque ele não tem pecado. A cruz é o símbolo do sofrimento, e o sofrimento é decorrência do pecado, e o pecado é decorrência da desobediência. Jesus não tem pecado, Jesus não tem desobediência, mas ele tem a cruz mais pesada de todas. Qual que é a cruz de Jesus Cristo? A cruz de Jesus Cristo chama-se Padre Braulio D'Alessandro. Qual que é o seu nome? Diga o seu nome. Pode dizer o seu nome. Isso. Por isso que Jesus está pregado numa cruz. Olha para Jesus crucificado e veja ele sangrando por você. Você custou o sangue de Jesus na cruz. Você custou o sofrimento de Jesus, sendo ele de condição divina, não se igualou, não se usurpou, se ortogou ser melhor do que Deus, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E abraçando a sua cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe ortogou o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua professe para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Quando São Paulo diz que ele não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, Jesus assumiu a nossa podridão. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, São Paulo é mais ousado ainda. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Jesus sofreu para te salvar. Jesus foi pregado na cruz para te tirar das garras de Satanás. O inferno é uma realidade tremenda, e a maioria das pessoas não fazem questão disso, não fazem questão da eternidade. Santo Agostinho dizia assim: aquele ser humano, aquela pessoa humana, redundância, né? Aquele ser humano que parou de meditar sobre a eternidade, ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Eu acho que o homem moderno perdeu os dois de uma vez só. Abraça a sua cruz, abraça o seu sofrimento. Padre, aquela pessoa teve um AVC, salvação. Monsenhor Clá ficou aí quantos anos com AVC, né? Quantos anos? 14 anos? 14 anos com AVC. Monsenhor Clá Dias, fundador dos Arautos, que estamos celebrando essa semana, quinta-feira, 7º dia. O homem ficou 14 anos com AVC. O que era essa cruz? Era a salvação do Monsenhor, era a sua purificação, era a sua santificação. Monsenhor Jonas Abib fundou a Canção Nova, evangelizou pelos meios de comunicação social. Quem acompanhou o Padre Jonas ficou aí 15, 20 anos lutando com uma depressão, com uma fraqueza humana. O seu organismo esgotou. O que é aquilo ali? É cruz, é salvação, é purificação. Nós não somos deste mundo, e nós precisamos nos esvaziar. Nós católicos somos vasos de eleição, Isaías capítulo 52, só que esses vasos estão cheios de coisas desnecessárias. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu ser igual a Deus, mas esvaziou, aniquilou a si mesmo. Não haverá união com Deus, não haverá sétima morada, não haverá esta santidade que todos nós aspiramos e devemos buscar, se não houver esvaziamento, kenosis. Precisamos jogar fora, desvencilhar. Padre, qual que é a diferença de desvencilhar, de desvencilhar e desatar? Muitas vezes nós estamos atados, e se estamos presos, nós não conseguimos nos soltar, não é isso? Alguém precisa vir e cortar a corda de fora, senão você vai permanecer aprisionado, acorrentado.
porque você está atado, você está preso, você está amarrado. Alguém precisa vir e cortar. Desvencilhar é o contrário, é algo que você mesmo pode fazer. Todas as pessoas aqui têm coisas que você está amarrado porque você mesmo amarrou. E você, como eu consigo desamarrar o meu tênis, desatar a minha sandália, eu consigo desamarrar o meu tênis. Isso chama-se desvencilhar. Tem coisas na vida que você não precisa de Deus para fazer, tem coisas na vida que você não precisa do próximo para fazer, você deve fazer, e enquanto você não fizer, você continuará ali no emaranhado de coisas que impede Deus encher o teu coração. Filmes, novelas, roupas, relacionamentos, picuinhas, conversa fiadas, dependências afetivas de filhos. Tem muita mãe, pai, tio, não deixa a família, o filho casou, a filha casou, já está tendo filho, já está tendo neto, a vida, não deixa viver a vida, deixa o teu filho viver a vida dele de casado. A filha casou, o filho casou, e não dá sossego para o pai e para a mãe viver a vida. Tem gente que vai se emaranhando numa série de coisas, tem gente que vai se emaranhando em doutrinas heréticas, doutrinas mentirosas, doutrinas reencarnacionistas, e a gente acha que Deus, nosso Senhor, porque Ele é bonzinho, Ele vai abençoar tudo que você faz. Tudo que eu faço, tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, onde que eu vou, Deus me abençoa em tudo que eu faço. Hoje eu falava para uma pessoa, Falava para uma pessoa hoje cedo. Falei: meu filho, entre você e Jesus Cristo de Nazaré, quem que precisa de mudança de vida? Eu e Jesus. Eu estou aqui, Jesus está aqui no sacrário, Jesus está na cruz. Quem que precisa de mudança? Quem que precisa de mudar de mentalidade? Eu ou Jesus? Lógico que sou eu. E tem gente que quer ensinar Deus a ser Deus. Quando vocês escutam essas lorotas por aí, dentro da igreja católica tem muita gente que fala lorota, fala bobagem, que não está na Bíblia, que não está no catecismo, que não foi dito pelos concílios. São Paulo diz: se um anjo baixado do céu vier e ensinar uma coisa diferente da qual tem recebido por revelação divina, seja ele excomungado, seja ele rejeitado. Eu amo o Papa, eu amo os bispos e eu amo os sacerdotes. Respeito o Papa, respeito os bispos, respeito os sacerdotes. Mas se um dia um padre falar borracha, eu não levo essa borracha para minha casa. Se um dia um bispo falar uma coisa que não tem fundamento na tradição da igreja, na Bíblia, isso eu não levo para minha casa. E o que tem de gente falando borracha em nome da igreja católica, em nome de Deus e da Santíssima Trindade, não é brincadeira. A salvação está na cruz. Vejam como os santos viveram. Veja como Nossa Senhora recebia o corpo e o sangue de Cristo. Veja como o beato Carlo Acutis recebia a Eucaristia. Veja como os santos se santificaram. Veja como o Padre Pio celebrava a missa, São João Maria Vianney. Veja o ensinamento de Pedro e de Paulo. Veja o que fizeram os carmelitas, os dominicanos, os jesuítas, os franciscanos. E nós aqui em 2024, nós queremos adaptar Deus à nossa falta de conversão, seja ela intelectual ou seja ela da nossa vida psicossomática e da nossa vida moral, seja o que for. A salvação está na cruz. Então, se você está sofrendo: padre, eu estou com essa doença, salvação. Padre, eu perdi esse ente querido nesse momento que eu não esperava, salvação. Padre, estou desempregado, salvação. Padre, eu não pensava agora em ter mais uma criança e eu engravidei e agora as coisas estão difíceis, salvação.
Romanos capítulo 8, versículo 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Me diga uma pessoa que amou Jesus Cristo, que observou os seus mandamentos e deu mal na vida, me diga. A Bíblia inteira fala do servo sofredor. Jesus, aquele que foi rejeitado, aquele que foi arrastado, aquele que foi cuspido, flagelado, incompreendido, traído, açoitado, coroado de espinhos, blasfemado, abandonado por todos. Me diga, se o fim de Jesus Cristo foi trágico. Não, foi sim, Padre. A Bíblia diz que quem morre na cruz é um maldito. A Bíblia diz que a cruz é a parte mais vergonhosa de um ser humano. O que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré no terceiro dia? Salmo 15, versículo 10: o Senhor não permitirá que o seu servo conheça a corrupção. Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus hoje, Ele tem mais glória do que antes da sua morte na cruz. Deus conseguiu glorificar muito mais a pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é mais glorificada agora do que antes. Deus tem esse poder, Ele fez isso com Jesus, e Ele quer fazer isso comigo, com você, mas vai passar pela cruz. Não tem para onde correr, meu filho, não tem. Ai, Padre, eu vou para outra igreja, porque agora eu rezo, eu sou católico, eu faço tudo certinho, nada muda, minha vida está do mesmo jeito. Não confunda os teus sofrimentos com a igreja católica. Não confunda os teus sofrimentos com a revelação bíblica do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos os nossos sofrimentos, nós temos as nossas fraquezas e misérias, a nossa condição humana. Não confunda isso com o seguimento de Jesus na sua igreja católica. Ah, mas eu tenho decepção na igreja, olha o padre, olha aquela diocese, olha o que aquele bispo falou, olha o que o Papa fez, que não sei o que. Não confunda a Santíssima Trindade, não confunda a igreja católica com os seus membros, com os seus filhos, seja Papa, seja cardeal, seja bispo, seja padre, seja um anjo baixado do céu, como diz o apóstolo São Paulo. Não confunda as coisas. Padre, mais o meu corpo, Padre, mais o meu psicológico, mais a minha mente, mais o mundo, mais a minha família. É isso mesmo, é tudo assim mesmo, é desse jeito que tinha que ser, é tudo sofrimento. Essa terra é um vale de lágrimas, é assim mesmo, como foi a vida de São José, da Virgem, nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, todos os santos. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. Cruz. E hoje eu falava com uma pessoa que todos nós estamos crucificados, todos nós. Jesus está crucificado no seu corpo místico, que é a igreja, e nós estamos crucificados como o bom ladrão ou o mau ladrão. Agora nós vamos escolher o jeito que nós vamos ser crucificados, com mansidão, humildade, paciência, ou revoltado, cheio de libertinagem e cheio de mentiras, porque as pessoas, não suportando o sofrimento da vida, inventam falsas doutrinas. As pessoas, não suportando o sofrimento da vida, vão dizer com os satanistas, né? Vamos fazer o que a gente quiser, porque vai ser tudo da lei, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chama-se libertinagem. Revolta, porque o sofrimento nos traz revolta, a pessoa começa a ficar revoltada interiormente com Deus,
dentro da igreja. Eu sou padre, ele é padre, um padre revoltado. A pessoa está ali na igreja todo dia, comungando, revoltado, porque não aprendeu a amar a sua cruz. Ama a sua cruz, abraça a sua cruz. E a cruz de Jesus Cristo sou eu. A cruz de Jesus, que ele está pregado, Jesus está pregado numa cruz. Quem que é aquela cruz que está ali atrás dele? Eu. Jesus foi pregado ali por causa de mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me amou e se entregou por mim. Eu sou a cruz de Jesus. Você é a cruz de Jesus. E agora você tem a sua cruz. E a sua cruz são as pessoas que estão do seu lado. A minha cruz é a igreja. São os filhos que eu tenho, o sacerdócio. Muitas vezes a nossa cruz não é coisa que está da vida da gente, mas é coisa que a gente tem que abraçar por causa dos outros, da salvação das pessoas. Enquanto não aprendermos a amar o sofrimento, sei que é uma linguagem difícil de entender, né? Ainda mais no século 21, 2024, falar de sofrimento. Tem que ler um pouco as cartas de São Paulo da Cruz, tem que ler um pouquinho as cartas de Santa Gema Galgani, ler um pouquinho os escritos de São João da Cruz. Os grandes místicos, né? Eles falam muito sobre a cruz, sobre o sofrimento. Por quê? Porque os místicos, santos místicos, foram aquelas almas que foram mais conduzidas pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo levou os santos? Me diga, para onde? Para a cruz. E da cruz brotou uma grande alegria, uma grande liberdade, porque é na cruz que morre a parte mais horrível da tua vida. Esse cadáver que você carrega dentro de você, o homem velho que eu carrego dentro de mim, ele precisa morrer na cruz. E a cruz é algo que Deus escolheu para nos salvar. E a cruz é tão óbvia, é tão real, que as pessoas que rejeitam ela aqui na terra vão encontrar uma cruz ainda maior no purgatório. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é te levar direto para o céu, mas a parábola está dizendo que nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para ir para o céu, nós temos outras prioridades, Senhor, nós temos outras prioridades. Feliz de você que veio para ir para o céu, feliz de você que veio para ser purificado. Então nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai agir com essa purificação na nossa vida, e Ele vai nos purificar logo, porque o grande desejo de Jesus é se unir a nós, e para isso Ele nos dá Nossa Senhora, Ele nos dá os santos, os sirineus, as verônicas, para nos ajudar nesse caminho do Calvário, esse caminho que é indubitável, não tem para onde correr. Aonde você for, com quem você for, você leva a sua cruz, a sua cruz. E a sua cruz não é somente você, a sua cruz são as pessoas que você ama, e você vai ser pregado nela pelas pessoas que você ama. A cruz de Jesus somos nós, a cruz de Jesus sou eu. Ele foi pregado naquela cruz por amor a mim, Ele abraçou aquela cruz porque Ele estava me abraçando, Ele estava me amando. Eu matei Jesus, eu feri Jesus, eu crucifiquei Jesus, e você também, e a humanidade inteira. E Ele amou aqueles que feriam Ele, Ele morreu por eles, como o pio pelicano, né? Ele foi ferido, foi machucado, e o seu sangue deu a vida a nós. Esta é a Santa Missa, é isso que nós celebramos. Mas tem muita gente que rejeita esse mistério, não quer saber desse mistério, e se Deus abrisse as portas do céu agora, falariam como Fred Mercury: lá é muito entediante,
prefiro ir para o inferno, lá tem pessoas mais interessantes. Ou seja, quem ama o pecado nessa terra, ama de tal modo que quer fazer o pecado inclusive no inferno. Peçamos a Deus nosso Senhor misericórdia de nós e do mundo inteiro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.